Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente trouxe um diálogo para a gente aprender alemão e um diálogo que é uma entrevista entre uma repórter e as pessoas, né, a quem ela está entrevistando. Isso é bem legal, porque uma das coisas que a gente mais vê quando a gente está aprendendo alemão são entrevistas, né? A gente vai ver jornais, entrevistas. Então vai ser bem legal a gente fazer um diálogo em que você vai aprender alemão numa situação de entrevista. E aí, a gente vai ter... o tema, né, das entrevistas vai ser über Umweltschutz sprechen. Umwelt é o meio ambiente, tá? Umwelt é o meio ambiente. E Schutz é proteção. Umweltschutz é a proteção ao meio ambiente. Sprechen é falar. Então, o tema das nossas entrevistas vai ser falar sobre, né? Über é sobre a proteção ao meio ambiente. Então, a repórter vai simplesmente entrevistar pessoas aí sobre o meio ambiente. Então, a gente vai ter sempre um diálogo entre a repórterin, que vai ser a repórter, e pessoas variadas, tá? Então, vamos lá. Ela começa assim. Guten Morgen, wir sind heute auf dem Rostocker Marktplatz und möchten wissen, was die Menschen hier für die Umwelt tun. Fangen wir mit Ihnen an. E aí a Frau Meinhardt responde, Guten Morgen, ich habe kein Auto, ich fahre nur mit dem Rad oder mit dem Bus. Und ich versuche, nicht so viel Müll zu produzieren, aber das ist nicht so einfach. Então, essa é a primeira pergunta, né? A primeira entrevista que a repórter faz. Ela diz, Guten Morgen, bom dia. Wir sind heute, nós, estamos, heute, hoje, auf dem Rostocker Marktplatz. Rostocker Marktplatz. Marktplatz é a praça do mercado. Isso é bem comum na Alemanha. Geralmente são aquelas praças do centro que lá na Idade Média era o mercado da cidade, sabe? Que a Idade Média ela se organizava pelo mercado, né? O centro era o mercado, muitas vezes, né? As cidades. Então, aqui a gente tem Marktplatz, praça do mercado, até hoje elas chamam assim, tá? E Rostock vem de quê? De Rostock, né? Que é a cidade. Então, na praça do mercado de Rostock, né? Falando em alemão. Und möchten... E gostaríamos de saber, né? Wissen. Então, nós estamos hoje na Praça do Mercado de Rostock. E não necessariamente, né, gente? Tem um mercado lá, mas tinha. Und möchten wissen. E gostaríamos de saber. Was die Menschen hier für die Umwelt tun. O que as pessoas aqui fazem pelo meio ambiente. Was, o quê? Die Menschen, as pessoas. Hier, aqui. Für die Umwelt, para o meio ambiente. Tun, fazem. Gente, eu tô desconcentrada que a gata tá destruindo aqui a casa. Peraí que eu vou expulsar ela aqui do meu escritório para poder dar aula pra vocês, que assim não tem jeito, não. Então, vamos lá, né? Aí ela diz... E a gente tá aqui, né, na Rostock, na praça de Rostock, e gostaríamos de saber o que as pessoas aqui estão fazendo para o meio ambiente. Fangen wir mit Ihnen an. Aqui eu tenho o verbo anfangen. Aquele an lá no final... faz parte do verbo, né? São os verbos separáveis cujo prefixo vai para a última posição da frase. Então, fangen wir mit Ihnen an. O verbo é anfangen. Se você ainda não aprendeu verbos separáveis, não se preocupe, que significa iniciemos, comecemos. Wir, nós, né? Então, comecemos. Anfangen é começar, e aqui nessa estrutura é um imperativo, né? Comecemos mit Ihnen, com você, né? Ou seja, eu tô falando com a Frau Meinhardt já. Então, vamos começar com você? Aí a Frau Meinhardt diz, Guten Morgen, bom dia. Ich habe kein Auto. Eu tenho. Kein é uma negativa, né? Então, eu não tenho carro. Auto é carro. Ich fahre, eu vou. Nur, somente, mit dem Rad, com a bicicleta. Ou seja, eu me locomovo, né? Ich fahre, eu me locomovo, né? Nesse caso. Somente com a bicicleta ou mit dem Bus, com o ônibus. Olha, gente, isso é bem comum na Alemanha, muito mais que no Brasil, tá? Muita gente tem condição de ter um carro, mas prefere se locomover de bicicleta ou de ônibus, não se locomove realmente de carro. Porque o transporte funciona, as bicicletas têm vias próprias para elas, né? Então tem estrutura. Dessa forma, é bem comum a gente não ter pessoas... a gente ter pessoas que não têm carro, tá? Und ich versuche, eu tento, nicht so viel Müll zu produzieren. Nicht é não. So viel, tanto. So viel junta tanto, tá? Müll
lixo. Zu produzieren, esse zu só está indicando que esse produzieren está no infinitivo. Então, eu tento produzir, né? Produzieren. Ou não produzir tanto lixo. Aber, mas, das, isso, né? Isso o quê? Não produzir tanto lixo. Ist nicht so einfach. Ist nicht, não é so, tão einfach, simples. Então, eu estou tentando não produzir tanto lixo, mas isso não é simples, tá? Aí a repórterin continua a entrevista dela. Verstehe, vielen Dank. Und was tun Sie für die Umwelt? Verstehe significa ich verstehe, eu entendo. Mas os alemães, geralmente, quando eles estão falando, entendi, né? Ele vai dizer só verstehe. Quando ele quer dizer que entendeu alguma coisa, ele não vai falar ich verstehe. É uma forma contraída mesmo. Você não pode escrever assim, mas se fala assim. Vielen Dank, muito obrigado. Gente, muita atenção que eu tenho a palavra danke com E no final, que significa obrigada ou obrigada. Obrigado ou obrigada. Quando eu falo vielen Dank, muito obrigado ou muito obrigada, esse danke perde o E, tá? Então é vielen Dank. Então não confundir as duas coisas. Uma coisa é danke, sozinho, com o E. Outra coisa é vielen Dank, sem o E, tá? Então, obrigado, obrigado, danke. Muito obrigado, vielen Dank, tá? Und was tun Sie für die Umwelt? Und, e, was, o que? Tun, fazer, Sie, você. Você formal, né? Quando eu tenho Sie com letra maiúscula, é porque eu tô falando com alguém formalmente, alguém que eu não conheço. A repórter aqui tá falando com pessoas na rua que ela não conhece. Então, Sie, tá? Formal. Então, o que você faz für, por, die Umwelt, o meio ambiente. Então, o que você faz pelo meio ambiente? E aí, agora a gente tem uma nova pessoa, o Herr Müller. E o Herr Müller diz... Also, ich mache nicht so viel. Ich brauche mein Auto für die Arbeit und ich fliege gern in den Urlaub. Aber ich versuche, Wasser zu sparen. In meinem Garten baue ich Obst und Gemüse an. Então, ele diz... Also, então, ich mache nicht so viel. Ich mache, eu faço. Nicht so viel, nicht so o quê? Nicht é não, so viel tanto. Então, eu não faço tanto, né? Eu não faço tanta coisa assim. Ich mache nicht so viel. A gente viu ali em cima que o so viel é tanto. Então, eu não faço tanto, né? Eu não faço tanto assim. Ich brauche, eu preciso, mein Auto, meu carro, für die Arbeit, para o trabalho. Então, eu preciso do meu carro para o trabalho. Und ich fliege gerne in den Urlaub. Und, ich fliege, eu vou, né? Fliegen é o verbo voar. Em alemão, quando a gente vai para algum lugar, a gente sempre fala como que a gente vai, né? Se está indo a pé, você usa o verbo gehen, que é ir a pé. Se você vai com algum meio de transporte terrestre, você usa o verbo fahren, que é ir de meio de transporte terrestre. Se você está indo de avião ou de helicóptero, você vai falar fliegen, que é voar. Então, eu vou, no sentido de que eu uso o avião, gerne, com prazer, in den Urlaub, para ir de férias, né? Para as férias, nesse sentido. Urlaub é férias, tá, gente? Então, o que ele está dizendo é o seguinte... Eu uso avião eu uso avião com prazer. Eu gosto, né, de viajar de avião para as férias. Por quê? Porque existe uma discussão aí também, né, de que viajar tanto de avião, longas distâncias, é muito ruim para o meio ambiente. Aí ele diz, aber ich versuche, mas, ich versuche, nós já vimos ali em cima, eu tento, Wasser zu sparen. Sparen é economizar. E o zu aqui, antes do sparen, dá só a ideia do infinitivo. E Wasser é água, né? Então, eu tento economizar água. In meinem Garten, no meu jardim, tá? Então, in meinem Garten, em meinem, meu, Garten, jardim, no meu jardim. Aí, depois eu tenho bauen e lá no final, an. Anbauen é plantar, tá, gente? Anbauen é plantar. Aquele an lá no final faz parte do verbo, é um verbo separável, igual anfangen ali em cima. Então, no meu jardim eu planto Obst, que é fruta, und Gemüse, verdura, legume, tá? Então, ele tenta economizar água e ele planta seus próprios verduras e legumes. Aí a repórter continua, das klingt gut, und Sie? Das klingt gut significa isso soa bem, no sentido, parece bom, né? Que boa ideia, das klingt gut. Né, isso soa bem. Inclusive, quando alguém te chama para fazer alguma coisa, né? Acontece, você fala, das klingt gut, boa ideia, né? Isso tá soando bem, gostei. Und Sie, e você, né? Aí vem para a próxima pessoa, que é a Frau Truna. Né? A Frau Truna diz, Guten Morgen, ich versuche meinen Konsum bewusst zu kontrollieren. Ich kaufe nur, was ich wirklich brauche. Ich kaufe auch oft Second-Hand Kleidung.
Então, guten Morgen, bom dia. Ich versuche, novamente, né? Terceira vez que aparece. Eu tento. Meinen Konsum, meu consumo. Bewusst, bewusst significa consciente ou de forma inconsciente, de forma consciente. Então, a pessoa pode ser consciente, bewusst, ou que bewusst pode significar conscientemente, de forma consciente. Zu kontrollieren, controlar. Então, eu tento controlar conscientemente o meu consumo. Ich kaufe nur, eu compro somente, né? Eu kaufe, compro, nur, somente, eu compro somente. Was ich wirklich brauche. Was, o que? Eu. Brauche lá no final, preciso. E wirklich, realmente. Então, eu compro somente o que eu preciso realmente. Ich kaufe auch oft. Eu compro, né? Ich kaufe de novo. Auch, também. Oft, frequentemente. Então, eu também compro frequentemente second-hand Kleidung. Kleidung é roupa. E second-hand é de segunda mão. É em inglês, tá, gente? Mas a gente usa em alemão essa expressão em inglês. Second-hand Kleidung. De segunda mão. Compra no brechó, né? Algo já usado. Bem comum também na Alemanha. Tenho vários amigos na Alemanha que não compram roupas novas, né? Que não são do brechó. Exatamente também. Primeiro porque é bonito. Segundo porque quer dizer, não sei se é essa a ordem dos fatores, não é essa, né? Primeiro porque cuida do meio ambiente. Segundo porque é barato. Terceiro porque também é bonito. Tá? Aí a Reporterin completa lá a entrevista. Vielen Dank, wir sehen, es ist nicht immer einfach, umweltfreundlich zu leben. Aber jeder kann einen Beitrag leisten. Então, vielen Dank, muito obrigada. Wir sehen, nós vemos, né? Esse wir sehen a gente usa muitas vezes assim, como nós estamos vendo, como é possível ver, né? Es ist nicht immer einfach, es ist, nicht, não. Então, não é immer, sempre, einfach, simples, não é sempre simples, umweltfreundlich zu leben. Zu leben, lá no final, a gente tem o verbo leben, que é viver. E o zu a gente já sabe que não significa nada, é só o infinitivo, marcando que leben está no infinitivo, não está conjugado, viver. Umweltfreundlich, olha só, dentro dessa palavra tem Umwelt, que significa meio ambiente, freundlich, que significa amigável. Então, amigável ao meio ambiente, no sentido de uma forma consciente em relação ao meio ambiente, né? É uma forma realmente para proteger o meio ambiente, essa palavra eu digo umweltfreundlich, tá? Então não é sempre simples viver de forma consciente em relação ao meio ambiente. Aber jeder, mas cada um, jeder significa cada um, tá? Aber mas jeder, cada um, kann einen Beitrag leisten. Einen Beitrag leisten é uma expressão fixa, tá? Beitrag pode significar várias coisas. Uma delas é contribuição, né? Ein Beitrag leisten significa dar a sua contribuição, tá? Dar uma contribuição, fazer a sua parte. É uma expressão fixa, não dá muito pra gente traduzir as coisas separadas aqui, senão não faz muito sentido. Então, todo mundo, cada um pode, né, dar a sua contribuição, pode contribuir com alguma coisa, pode fazer a sua parte, tá? Então é isso aí. Foi mal aí a estranheza no início da aula, mas é porque a gatinha não tava me deixando concentrar, gente. Acontece. Então, das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!